E o aumento dos casos suspeitos de microcefalia provoca preocupação das autoridades de saúde. No estado do Rio, mais de 250 casos estão sob investigação. Eu converso com a presidente do Comitê de Neurologia da Sociedade de Pediatria do Rio, Heloísa Viscaíno Pereira. Doutora, boa tarde. Muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. São números muito preocupantes, né? São muito altos e numa escalada muito rápida também. Isso é uma das grandes preocupações. Agora, qual é a maior preocupação, o maior medo dos médicos? É o atendimento aos bebês que nascerem com o vírus? Na verdade, é uma situação bastante desconhecida, então tudo isso coloca para nós uma série de desafios. Um dos desafios, sem dúvida, é o acolhimento dos bebês que já nasceram com uma doença neurológica crônica, porque quando você tem um processo de destruição cerebral que causa a diminuição do tamanho do cérebro, as potencialidades desse indivíduo elas ficam reduzidas e vão precisar ser compensadas, na medida do possível, com uma série de estímulos intensivos, por um longo período. E, infelizmente, nós não temos um sistema que comporte todas as necessidades. Não, se tivéssemos só essas crianças que estão nascendo agora, até teríamos condição, mas nós temos muita gente nessa fila. Quer dizer, e muitas outras doenças também causam a microcefalia, né? Sim, muitas outras doenças. Que doenças seriam essas? Uma série de outras infecções congênitas, a citomegalovirose, rubéola congênita, a própria sífilis congênita, que vem fora de controle em vários lugares do país, uma série de outras doenças neurológicas de origem perinatal, bebês que nascem prematuros, que sofrem lesão no seu sistema neurológico em função da prematuridade. Então, todas essas crianças, elas vão precisar de um trabalho de reabilitação muito semelhante a esses que vão ser demandados pelas crianças que estão nascendo agora. Agora, antes desse número enorme de casos de Zika, né, a fila para atendimento dessas crianças com problemas neurológicos já era muito grande, né, doutora? Já era muito grande e desorganizada também. Apesar de existirem uma série de serviços oficialmente designados para fazer esse atendimento na rede, em número, eles não são suficientes para dar conta de todas as atividades que precisam ser realizadas com essas crianças por um tempo longo, porque não é um tratamento que dura 6 meses ou 1 ano, é um tratamento que dura muitas vezes toda a vida. Então, existem problemas em relação ao treinamento de pessoal, a organização dessa rede, a continuidade dos serviços, que muitas vezes não ocorre. Então, a pessoa consegue esse atendimento, depois de muito tempo esperando, esse atendimento é oferecido durante 6 meses, 1 ano, e em seguida esse serviço não existe mais. Então, são questões crônicas do nosso serviço que já colocavam em risco a atenção ao desenvolvimento de uma série de pessoas e que agora temos mais um motivo para preocupação. É verdade. Agora, doutora Heloísa, 2 descobertas anunciadas ontem, né? A de que o pernilongo transmite o Zika vírus e a de que o vírus ataca partes do cérebro, né? O córtex, que é uma parte que pode transmitir, né? Uma parte importantíssima. O que é que essas descobertas significam? Bem, em relação ao pernilongo, de certa forma até esclarece um pouco se isso de fato se comprovar, né, porque estamos diante assim, de um primeiro anúncio, mas se isso de fato se comprovar, de certa forma justifica a rapidez com que essa epidemia se espalhou pelas Américas. Não é um único vetor transmissor. São 31 países, né? São muitos. O vetor transmissor, que é o Aedes, é o vetor principal, mas se ele tem ajuda, né? Então justifica um pouco o porquê da rapidez com que essa epidemia vem se espalhando. Em relação à ação do vírus no sistema nervoso, de certa forma, só não tínhamos a comprovação, mas tudo levava a crer que essa era realmente a ação do vírus, um vírus neurotrópico. No caso, foi descrito que ele ataca as células tronco, né, que são as células mãe dos neurônios que migram para a córtex cerebral. Então, isso, de certa forma, tem uma correspondência com os achados que clinicamente têm sido vistos de muita destruição, muitas calcificações e problemas de migração. Então, realmente, esses achados, eles, de certa forma, comprovam
fatos que vinham sendo observados na Doutora, clínica. e porque muita gente, parece que 80% das pessoas que contraem doença não apresentam sintomas? Pois é, são características da virulência que se relaciona com aspectos da imunidade do hospedeiro, muitas vezes. Então, dependendo do estado de imunidade em que você se encontra, você é mais ou menos propenso a uma reação grave em relação àquele vírus, mas especialmente o que nós estamos vendo é uma ação específica no cérebro em desenvolvimento. É uma ação destrutiva em células, neurônios que estão se desenvolvendo. Estão numa fase especial do seu processo de amadurecimento. É muito triste, realmente uma situação alarmante. Doutora, a gente vê agora toda essa água, todas essas enchentes, dá mais preocupação ainda. A preocupação é grande, né? Doutora Heloísa Viscaíno Pereira, presidente do Comitê de Neurologia da Sociedade de Pediatria do Rio, muito obrigada. Obrigada por sua presença a você. aqui no Repórter Rio. Obrigada a você.